Como vão vocês, meus amigos, meus amados, queridos irmãos em Cristo? Mais uma vez aqui estamos. Hoje eu quero trazer uma segunda parte do estudo de Apocalipse 12. Tem um estudo aqui no canal que eu coloquei sobre Apocalipse 12. Ela acontece em 3 tempos diferentes, mas é a mesma profecia. Fala assim, né? Apareceu uma grande maravilha no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Quando acontece esse alinhamento dos planetas em 2017, o que nós vemos? Nós vemos a constelação de Virgens, né? E as estrelas que estão sobre a constelação de Virgens é a constelação de Leão. O cenário que estava montado ali, na verdade a constelação de Leão não tem 12 estrelas, mas como o cenário estava alinhado, os planetas e tudo, então contando tudo que estava acima da constelação de Virgens, dariam 12. Então nós temos a constelação de Virgens, acima tem a constelação de Leão, que tem 9 estrelas. E a gente soma os 3 planetas que estão juntos ali na órbita, naquele exato momento em que a Lua ela passa pelos pés da constelação de Virgens, aqueles 3 planetas que estão na órbita somam com as estrelas da constelação de Leão, formando 12 estrelas. Bom, mas nós sabemos que a mulher do Apocalipse, ela representa também Israel e o filho. Vamos falar isso mais aqui para frente. Isso é apenas um relógio. O versículo 1 do Apocalipse, capítulo 12, é um relógio. Isso só iria acontecer nessa data, nesse dia. E depois a gente vê a profecia nos outros desdobramentos. Agora já o versículo 2, fala assim, ó. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Aqui também nos arremete a 2 fatos que aconteceram e um que ainda vai acontecer. Essa parte aqui, que ela estava com dores de parto, sofrendo para dar à luz, nos arremete quando o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, nasceu na terra. Maria não estava em casa, ela foi para fazer o censo que César Augusto havia determinado, que todos deveriam fazer o censo. Então ela estava fazendo uma viagem e ela estava nos últimos dias da gravidez. Então ela estava ali com dores de parto. Então ali nasceu o filho, né? Olha só, o versículo 3, ó. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças, 10 chifres. Aqui nos mostra quem é a besta. Aqui nos mostra, nesse versículo aqui, nos aponta quem é a besta. Por quê? Quando Maria teve Jesus, o menino Jesus nasceu, o que aconteceu ali no mundo espiritual? Imediatamente, Herodes procurou saber. Havia uma profecia sobre um rei que iria nascer. Então, ele creu nessa profecia, só que ele usou para o lado errado, né? Ele mandou os exércitos ir lá em Belém e matar todas as crianças abaixo de 2 anos. É aquela parte da profecia que fala assim, ó, que o dragão estava ali esperando o bebê nascer. E quando o bebê nasceu, o dragão estava ali para tragar o filho. Então aqui no versículo de número 4, nós vemos aqui uma explicação de 2 tempos também que vai acontecer. O primeiro é: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Aqui está falando já do Armagedon, que o filho, né, que estava nascendo ali, que é o Messias, ele vai derrubar o dragão do céu e o dragão vai lançar as estrelas na terra. Só que na parte B desse versículo, diz assim: e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, pudesse tragar o filho. Então, no versículo 4 aqui tem 2 chaves importantes, né? E o que é isso? Então ele parou diante da mulher, ele estava ali esperando. E é o que nós vemos ali quando Jesus nasceu, quando Herodes estava ali esperando
para tragar o menino e mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então essa profecia ela se cumpriu naqueles dias e a outra parte que as estrelas caem se cumprem na volta do Messias, que é quando acontece o Armagedon. É que essa profecia vai se cumprir. Aqui no versículo 5 está falando assim, ó, ela deu à luz um filho homem, o qual há de governar sobre todas as nações com cetro de ferro. Só que essa profecia, ela fala do nascimento do Messias e fala do governo do Messias, confrontando com o livro de Daniel, que fala que o Messias seria cortado da terra. E aqui em Apocalipse nós vemos que ele seria levado para junto do Pai para que estivesse ali com ele por um tempo. E esse período é o tempo que Jesus está no céu, até a sua volta aqui na terra. Então, quando o Messias nasceu, ali estava o dragão para tentar tragar o bebê. E depois que ele nasceu, ele morreu na cruz, ele foi para o céu, ficou lá junto com o Pai alguns, talvez 2000 anos e pouco, né? Porque já faz 2000 anos. Mas a parábola do bom samaritano nos mostra que ele pode atrasar um pouco, porque ele precisa de tempo para trabalhar nas pessoas, em nós, porque nós ainda não estamos prontos, muitos de nós ainda não estamos prontos, né? Então, por isso, desse atraso, porque ele não quer que ninguém se perca. Quando nós lemos a parábola do bom samaritano, nós temos esse entendimento, né? Aqui, essa profecia, ela nos arremete a três fatos, né? O primeiro, o relógio no céu. E agora, no versículo 5, ela deu à luz a um filho homem, que será o governador das nações. E esse reino messiânico será dado durante o milênio. Então essa parte da profecia ainda não se cumpriu. O Messias já nasceu. Só que tem uma outra profecia que está se cumprindo junto, em paralelo com essa profecia aqui. Por exemplo, comparando com Israel. Israel é a mulher. Olha só, a mesma profecia. Ela tem 3 ramificações, 3 interpretações, e as 3 acontecem. As 3 interpretações acontecem. Então, a segunda interpretação é ali Maria dando à luz à criança, ao menino Jesus que nasceu. A terceira interpretação é que Israel é a mãe. E quem é que nasce? Quem é o filho, né, que nasce? É o cristianismo. O cristianismo ele sai do judaísmo. É como se fosse o filho nascendo aqui. Então, ó, e deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações. Quem é que vai governar todas as nações? Cristo. Ele vai governar todas as nações, mas ele não vai governar sozinho. Então, uma outra interpretação é Israel, a mãe, o cristianismo, o filho, a igreja, os escolhidos. Muitos de Israel também são escolhidos. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que a alimentassem ali por 1260 dias. Ou seja, eles foram mantidos vivos aqui. E quando Israel acontece a destruição, eles voltam para Israel. E quando eles voltam para Israel, aquela profecia se cumpre, que fala que Deus cria uma nação do dia para a noite. Quando o povo voltou ali, tudo ali, né? Então, o que acontece? Houve guerra no céu, versículo 7. Houve guerra, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, ele lutou, e o dragão e os seus anjos. O que acontece na terra? Maria deu à luz, nasceu o Messias, e o dragão o perseguiu. Ele fugiu para o Egito. Olha como tudo se encaixa, né? Fugiu para o Egito. E ali ele ficou, e Deus falou para ele assim, ficai no Egito, falou para José, né? Até que os seus perseguidores morram. E quando eles morreram, então voltou e Yeshua começou a morar em Samaria. Por isso ele foi conhecido como samaritano. E olha a profecia do bom samaritano, né? Tudo está planejado por Deus, né? Ó, e não prevaleceram, nem o seu lugar achou mais no céu.
O dragão foi expulso do céu. O lugar dele não se achou mais ali no céu. E ele veio para a terra. Ó, e o dragão, o grande dragão, foi lançado à terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse versículo aqui nos mostra quando exatamente que o diabo foi lançado por terra. Ele foi expulso das regiões celestiais e foi lançado por terra. Aqui tem uma profecia que fala que ele caiu como um raio. Isso não está falando lá no começo do Jardim do Éden. Ali no Jardim do Éden, ele foi lá para tentar Adão e Adão pecou, né? Mas ele ainda continuou ainda nas regiões celestiais. Tanto é que a Bíblia fala que as hostes infernais habitam nas regiões celestiais. Então, nessa hora aqui, ele é expulso do céu. Então, ele cai como um raio na terra. Ó, e ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação. A salvação é Yeshua HaMashiach, quando ele nasceu. A força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Aqui literalmente fala do Messias, né? Porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava dia e noite diante de Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Aqui tem uma chave muito importante para nós vencermos a besta nos dias de hoje, né? Ó, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus? É o Messias, o Senhor Jesus. Yeshua HaMashiach. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, quando nós orarmos, nós podemos orar assim, em nome do Cordeiro. Porque lá no Apocalipse, e nós estamos no Apocalipse, o nome do Senhor Jesus no céu é o Cordeiro de Deus. Então nós podemos substituir, até porque Roma pegou esse nome e construiu um ídolo. Então Roma tem um ídolo que chama Jesus. Aqui nos deixa claro que nós devemos chamá-lo de o Cordeiro de Deus. Para deixar bem claro que nós não temos nenhum vínculo com aquele ídolo que foi criado em Roma, né? E olha, aqui falei de Roma, né? Versículo 3 aqui, ó, diz assim, ó: e apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho. Qual era o uniforme vermelho, né? O uniforme de Roma, vermelho. Então o que acontece no céu acontece na terra, certo? E tendo 10 cabeças e 10 chifres. Depois que Roma teve a queda de Roma, começou a governar o governo papal, né? E o governo papal, qual é a cor da roupa dos bispos? Vermelha. Então os bispos, eles usam a roupa vermelha, eles têm aquele colar com as bolinhas, né, todas de ouro maciço e pedras preciosas. E o crucifixo também com ouro e pedras preciosas. E isso é uma profecia bíblica, né? Isso fala lá em Apocalipse que ela se vestiria assim. E é o uniforme dele. Eles precisam usar isso, faz parte do uniforme deles. Eles estão vestidos de vermelho e bate com a profecia. E aqui nos fala, olha só, apareceu outro sinal no céu, de novo, né? Lendo aqui para agora uma outra interpretação. O grande dragão vermelho. Quem é que perseguiu quando Jesus nasceu? Roma, né? Quando o menino Jesus nasceu, Herodes pegou a profecia e viu que nasceria o rei. Então o que ele fez? Mandou o exército ali em Belém com ordens para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então isso se cumpriu, essa profecia se cumpriu. Quem é que veio para matar as crianças abaixo de 2 anos? Roma. Então nós vemos quem é Roma, segundo um estudo que eu já tenho aqui, né, no canal também, que eu falo sobre isso. Roma é a besta que se levanta, né? Essa besta, ela tem outra besta que se levanta, que é a besta vermelha. Essa é a besta que levanta das águas, ou seja, se levanta de um lugar densamente povoado.
E quando o menino Jesus nasceu, chegou a salvação, versículo 10. Chegou a salvação, a força e o reino de Deus e o poder do seu Cristo. Então o menino Jesus nasceu, chegou o poder do seu Cristo, a nossa salvação. E ele foi morto na cruz com braços estendidos, conforme a profecia que fala que Deus nos salvaria com braços estendidos. Então as profecias, elas são sequência uma da outra e elas se convergem em Cristo. Todas elas, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela se converge em Cristo. Ah, mas aí alguém pode perguntar assim, mas e aqueles versículos que falam que Jesus aboliu a lei? Não. Jesus não aboliu a lei. Ele cumpriu. E uma lei, uma vez que a lei é cumprida, o que fala a profecia? A profecia fala que não cairá um jota nem um tio sem que ela se cumpra. Não é assim a profecia? Isso traduzido, né? No original tá, não cairá uma coroa daquela que é colocada em cima da letra hebraica, que não tem sentido nenhum e não tem fonética nenhuma. Mas mesmo assim ela tem que estar ali, porque ela marca aquela letra, né? Então não cairá essa coroa da letra até que a profecia se cumpra. Então o que nos mostra? Que quando a profecia ela se cumpre, ela já se cumpriu. Nós não precisamos mais. Ela pode ser alterada. E foi o que o Messias fez. O Messias, além de Messias, ele é rei e sacerdote. E ele, sendo o sumo sacerdote, ele pode alterar a lei. Então, uma lei que já foi cumprida, ele alterou. Agora, não tem mais sacrifício de animais. E se Israel tentar sacrificar, o templo vai ser destruído todas as vezes, como aconteceu no ano 60 depois de Cristo. O templo foi destruído como um decreto amargo, por eles continuarem sacrificando, invalidando o sacrifício de Cristo. Então o templo teve que ser destruído. Agora Israel começou a reconstruir o templo. O templo começou novamente a guerra. Né? Então eu estava vendo pelas escrituras que essa guerra ia voltar a acontecer porque eles estavam reconstruindo o templo, já estavam sacrificando animais, eles sacrificaram galos, já estavam arrumando uma vaca vermelha para sacrificar novamente. E o sacrifício único que é aceito por Deus agora é o Messias. Ali na cruz do Calvário, ele foi suspenso no ar, como se fosse um sangue que verte no altar celestial por toda a eternidade. Ele não foi vertido o sangue na terra, e não foi vertido o sangue no céu, ele foi vertido suspenso nos ares. Então isso é o significado da cruz. Além de ele ter morrido com braços estendidos para a nossa salvação, ele também verteu o sangue no Santíssimo, na eternidade. Então, pela eternidade, o sangue dele vai estar ali vertendo ali e purificando de todo o mal, de todo o pecado. Nós somos limpos, purificados, lavados e remidos no sangue de Cristo. Então, esse é o motivo de nós não sermos destruídos quando nós chegamos diante da presença do Papai, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o Pai, ele olha para nós, ele vê, nós estamos lavados no sangue de Jesus. E se nós estamos lavados no sangue do Cordeiro, o Pai aceita esse sacrifício. Então, ele não fulmina a pessoa por entrar. Então, por isso que agora o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia! O véu do templo se rasgou de alto a baixo, não tem mais separação do Santíssimo. O sumo sacerdote agora é Cristo, não tem mais um homem que é o sumo sacerdote, né? Ele é Cristo. Nós, então, agora somos o que diante de Deus? Somos sacerdotes, porque nós estamos servindo no nosso... quando nós dobramos os joelhos, o tabernáculo espiritual é montado sobre a nossa cabeça. Então, nós estamos servindo o serviço diário no tabernáculo de Deus. Olha que coisa tremenda. Por isso que Deus agora habita em nós. Ele habita em nós por causa disso.
porque agora somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, né? Então, é o que fala aqui no versículo 11, ó. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Então, nós vamos ficar até morrermos. Não colocamos em primeiro lugar a nossa vida, colocamos em primeiro lugar a Deus, em todas as coisas, em tudo que nós temos que fazer. Colocamos Deus em primeiro lugar. Então, meus irmãos, meus amados, essa profecia se cumpre em 3 etapas diferentes, em 3 épocas diferentes. Olha só para você ver que coisa maravilhosa essa profecia aqui, né? Então, ela começa aqui, a mulher no céu, como se fosse o relógio de Deus, a constelação de Virgem. No versículo 2, já nos mostra Maria ganhando o Messias, quando o Messias nasceu. E no versículo 5, já nos arremete ao filho. O filho, Israel é a mãe, o filho é o cristianismo. Através do Messias nasceu um povo que o segue. Ele juntou aqueles povos que estavam espalhados pela terra. O Messias juntou. E é isso mesmo o propósito que ele veio, né? Ele veio para juntar, para buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Messias agora ele juntou essas pessoas. E quem é o dragão que se levanta agora? Quando a mãe, que é Israel, deu à luz ao filho, que é o cristianismo, a besta se levanta. Olha para você ver. No céu, o dragão aparece ali, né? Na profecia do céu. Lá, quando o menino Jesus nasceu, o dragão, através de Roma, aparece ali querendo tragar o menino. E agora, quando o filho nasceu, que é o cristianismo, por que eu estou falando que o filho nasceu? O cristianismo já surgiu há uns tempos atrás, né? Por que só agora é que eu estou falando? Por que só agora é considerado o filho que nasceu? Atos 21, versículo 20, que diz assim: E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Vês, irmãos, milhares de judeus que têm crido e todos são zelosos da lei. Então, a partir do momento que os cristãos começam a guardar a lei de Deus, voltando ao primeiro amor, como na igreja primitiva que os cristãos primitivos faziam, nasceu o Filho. Nessa hora que nasce o Filho. Então, o que acontece? Nasceu o filho. Então é nessa hora que a besta se levanta para tentar tragar. A besta vai tentar destruir Israel. Nós vemos essa guerra lá. A guerra está acontecendo lá em Israel. Israel está resistindo, né? Eles estão resistindo. Mas e quando... Porque a profecia fala que ela vai tentar... A besta vai tentar matar a mulher. Ó, versículo 17. Diz assim, ó: E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes. Quem é o remanescentes? Os cristãos. Ele irou-se com a mulher, fez a guerra contra Israel. Vai perder essa guerra. Israel vai resistir. E o que vai acontecer? Eles vão voltar contra os cristãos. Aí eu pergunto, nós cristãos, estamos preparados para enfrentar esses governos, esses tronos que se levantaram? Porque a Bíblia diz aqui que tem essa guerra. E eles não vão vencer. E eles vão então voltar contra o Filho, contra o cristianismo, contra os cristãos. Então o que acontece? Nessa hora, nós temos que estar preparados. O dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra aos remanescentes da semente, os que guardam os mandamentos de Deus. E olha, e aqui explica quem é o Filho. O Filho é os que guardam os mandamentos de Deus. A única coisa que nós não fazemos mais é sacrifício, porque o Messias foi o único sacrifício vivo. Mas todas as festas judaicas e todas as leis nós guardamos, né? Então, isso nos mostra o quê? Atos, capítulo 21, versículo 20. Esta é a igreja do primeiro amor. Essa é a igreja que volta ao primeiro amor. E quando essa igreja percebe isso e volta ao primeiro amor, o Filho nasce.
E justamente na hora em que a besta também está ali esperando o filho nascer para perseguir. Meus amados, essa profecia, ela acontece em 3 fases, em 3 tempos diferentes. Acontece no céu, acontece na terra. E isso que está escrito aqui é para nos mostrar o que nós devemos fazer. Será que nós estamos preparados? Temos que começar a preparar desde já. Se você não guarda a lei de Deus, você não está seguindo ao Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Você está seguindo Jesus, o ídolo. Porque o ídolo foi criado por Roma. Então as pessoas que estão muitas vezes, eu tenho dons, eu profetizo, eu não sei o que, eu faço isso, aquilo. Peraí, você guarda os mandamentos de Deus, como Atos, capítulo 21, versículo 20, está escrito? Não. Então, o Jesus que você segue não é o Jesus que nos salvou com braços estendidos. É o Jesus que está na cruz até os dias de hoje. É o ídolo. Quando eles fizeram o bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro, eles pegaram o ouro e lançaram no fogo. Tem um estudo aqui sobre isso também. Quando eles lançaram o ouro no fogo, formou o bezerro. Olha, isso criou vida. Isso, na verdade, a idolatria, ela cria essa força motora que está por trás disso, ela cria vida. Então temos que tomar muito cuidado. Acontece sinais, prodígios e maravilhas. Sim, acontece. Acontece a idolatria. Por isso que Deus ele abomina a idolatria. E por isso que Deus vai destruir a idolatria. Ele mandou o Senhor Jesus aqui e fizeram dele uma idolatria. Só que nós sabemos que quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele é o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É assim que as profecias falam. Ele cumpriu as ordens de Deus. Então temos que ter esse discernimento. Esse povo que é do ídolo, eles não vão sofrer nada com a besta. A besta não vai persegui-los. Na verdade, muitos vão aceitar o número quando for lançado, né, aquele número. Muitos vão aceitar sem relutar, porque já são do ídolo. Já são do ídolo. Mas os que seguem a lei de Deus certinha, conforme está escrito nas Escrituras, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Vai ter uma guerra sangrenta? Vai. E quem é que vai pelejar por nós? O Messias, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, o que nós temos que estar preparados? Temos que estar preparados para o que vai acontecer. Porque a volta de Cristo lá em Zacarias, capítulo 14, então a guerra vai estar acirrada, a guerra vai estar acontecendo, e como último recurso nós vamos clamar, e aí o Messias volta. É o que está lá em Zacarias 14. Nós temos uma fase que ainda vamos ter que passar aqui. Deus está preparando degrau por degrau da nossa fé para chegar a esse dia. As guerras que nós vivemos hoje são fichinha, perto das guerras que nós vamos viver nesse dia. Mas Deus está nos treinando, Ele está nos preparando a nossa fé. Vai chegar uma hora, aleluia, vai chegar uma hora durante esse tempo em que a nossa fé vai estar madura. Então, para isso, precisamos ter fé. Então, todas as coisas que passamos nessa vida, essas lutas que nós temos, como diz lá em Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Olha, nada nos falta mesmo. Nem as lutas nos faltam. Porque nas lutas nós aprendemos a guerrear e sem lutas não há vitória. E Deus está nos direcionando para um propósito maior. Ele está treinando a nossa fé para que lá nesse dia nós possamos ser verdadeiros soldados de Cristo. Então temos que estar prontos para esse dia. Um exército que vai se levantar de pessoas transformadas. Que exército glorioso, hein? Aleluia! Então, meus amados, essa profecia, esse estudo aqui é uma continuação do estudo que eu dei aqui sobre o Apocalipse 12. Eu dei só o primeiro capítulo, né? Agora nós aprofundamos mais e chegamos até o final de todos os capítulos e nós vemos que essa profecia aconteceu em 3 etapas. Uma etapa ainda falta para acontecer. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até o final desse estudo e que o Espírito do Senhor
Ele possa nos guiar, nos direcionar, nos dar, aumentar a nossa fé, para que quando enfim chegar esse dia, nós possamos ser bons guerreiros e poder dizer assim: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém?